No livro de Jeremias, no seu capítulo 18, amém? Aleluia. Glória a Deus. Jeremias 18, amém? Aleluia. Louvo a Deus por mais uma oportunidade, por estar na casa dele, poder ministrar a palavra dele, amém? Todos acharam? Jeremias 18, no seu livro primeiro. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o teu nome. Todos acharam? E a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que lá estava a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele o vaso, conforme o que apareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar ou para derribar e para destruir, e tal nação contra a qual falar e se converter das suas maldades, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para o edificar e para plantar, e se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha palavra, à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Até aqui, irmãos. Irmãos, antes, pastor, pode vir para cá, pode se preparar já para louvar comigo, rapidinho. Antes de eu falar sobre a palavra aqui, queria contar uma bênção que Deus derramou na minha vida. E lá no meu trabalho, todo mundo sabe que eu luto há 4 anos para conseguir uma melhora e conseguir o meu verdadeiro profissional que eu sou lá, a minha categoria. E a gente tem 4 anos nessa luta aí. E há 3 meses atrás, ou 4, quando começou a pandemia, Deus já derramou a primeira bênção na minha vida. Colocou o meu vale alimentação e o meu vale refeição no valor que era de acordo eu ganhar. Até um pouquinho mais do que era de acordo. E isso eu continuei orando a Deus, fazendo os trabalhos dele na casa do Senhor e fazendo a vontade dele. E quando chegou sexta-feira e se confirmou hoje, a nova empresa que entrou lá junto com o administrador e o síndico me ligou falando que: Wellington, tivemos uma reunião com a empresa que você faz parte e eles aumentaram o seu salário para o valor certo agora e na sua função que você exerce dentro do seu trabalho. Amém? Então fica a bênção para os irmãos. Nós estamos no meio de uma pandemia e Deus continua abrindo portas aonde não tem, continua dando a melhora para o seu povo. Não queremos se engrandecer, irmão, mas para edificar a fé dos irmãos, que Deus, em pena a calúnia, em pena a calamidade, Deus continua fazendo. Crê nele que ele pode fazer, que ele pode mudar. E eu quero louvar esse hino para agradecer ao Senhor. Amém? Aleluia. Suas promessas nunca vão ser frustradas. Aleluia. Sei que teus olhos, sempre atento, permanecem em mim. Verdade, Pai. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É
Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Ela vai se cumprir, né? Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos, Senhor, E os teus ouvidos sempre sensíveis a ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Sei, Senhor, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer.
tua palavra eu sei que vai se cumprir. Ela está se cumprindo, Senhor. Em nossa vida ela está se cumprindo. Podemos acreditar que o Senhor pode fazer, pode mudar, pode transformar, pode fazer na minha vida e na sua vida também. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Obrigado. Aleluia. Glória. Deus é bom. Só acaba quando eu acabo de doar um louvor a Ele. Aleluia, Pai. Glória. Deus, fiel. Vamos lá para onde eu tenho o melhor dom. Aleluia. Glória a Deus. Tá bom? Aleluia. Livro de Jeremias, no seu capítulo 18, onde já fizemos a leitura e a tradução aqui. Irmãos, Jeremias, o profeta chorão. Parece comigo. Deixa eu voltar para cá. Voltar aqui para onde a gente... ouvimos falar de Jeremias, onde ele é o profeta chorão ali, onde Jeremias, não foi Jeremias que foi até o Senhor, mas sim o Senhor que foi até Jeremias. O Senhor chama Jeremias e tem um tratado. No começo do seu livro vai falar que o Senhor chegou a Jeremias e Jeremias se tremeu na frente do Senhor e falou que não sabia falar. E o Senhor falou que ia colocar as palavras na boca de Jeremias, assim como colocou na boca de Moisés. Dando um tradutor para se falar ali. Mas o que eu quero trazer nesta noite, irmão, o livro de Jeremias, os irmãos já conhecem muito bem, já ouviu falar sobre o profeta, já ouviu falar, mas eu quero falar sobre o vaso do oleiro nesta noite. E quero falar para os irmãos que cada um que estão aqui na presença do Senhor é um vaso na mão do oleiro, é um vaso na mão do Senhor, é um vaso que foi preparado para o Senhor, só precisa tirar as impurezas. Mas quando nós pegamos aqui, irmãos, eu quero trazer uma ênfase aqui, quero unir o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Quero trazer uma realidade para os irmãos, aonde Jeremias estava querendo chegar com as pregações dele e com as profetizações que ele estava dando ali, falando para o povo. Aonde que ele estava querendo chegar? Aonde Jeremias sozinho, no meio daquele povo, só ele, Deus e a manifestação do Espírito Santo, aonde que ele estava querendo chegar? No livro do apóstolo João, no Evangelho de João, no seu capítulo 1, João chega no meio e começa a ver aquele povo grego e judeu brigando ali em palavras, arrazoando, mas não na palavra do Senhor, mas falando em coisas que enchiam o seu ego. E um ali te falava que a matéria, ela não poderia sair daqui da terra, que só quem saía daqui da terra era o Espírito. E outro falava que não era possível você ter a reencarnação, a encarnação. E ali João chega falando com aquele povo. Vocês acham que isso não é possível? Porque vocês querem anular que o Messias esteve aqui, se fez carne, esteve no meio de nós, e morreu e ao terceiro dia ressuscitou? E agora a gente vai ler o que fala lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada foi feito e se fez. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz dos homens resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Não houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E este veio para testemunho, para testificar a luz, para que todos crescem por ele. E não era ele a luz, mas veio para que testificasse a luz. E ali estava a luz verdadeira, a que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava o mundo, e o mundo feito por ele, e o mundo não o conheceu.
até aqui. João começa a falar no meio daquele povo, falando a mesma coisa que fala lá em Gênesis, que eles estavam juntos, formando o que era vazio, ele começa a encher. E ali Jesus, ele se faz o Messias, aonde foi negado, ele se faz presente ali em Gênesis, junto ao Pai, à destra do Pai, ao lado do Pai, vendo todas as coisas. Não é que ele era, ele é. Ele não foi, ele é. Ele não estava, ele está. Em formas diferentes, mas ele está. Ele continua, ele faz, ele muda, ele transforma, ele continua. Todos os atos de Jesus continuam sendo feitos neste tempo, através do Espírito Santo de Deus. E agora João vem mostrando que ele estava em tudo. Jesus estava no meio de tudo. Jesus estava ali, mas ninguém deu valor a ele. Aqueles que estavam ali, que deveriam dar valor a Jesus como Messias, não foi dado valor. Mas nem por isso ele perdeu a majestade dele. Nem por isso ele perdeu a glória dele. Ele continuou resplandecendo. Mesmo que chegou uma hora que parece que aquela luz se apagou, no terceiro dia aquela luz se acendeu de novo e mostrou aos céus e à terra que a luz estava viva e firme sempre como está. E ali o verbo continuou. E o verbo deu todas as características do que tinha que ser feito depois da ressurreição de Cristo. Eu vou ao Pai, e agora eu te dou um novo Consolador. E o que vocês não entenderam agora, vocês vão entender. Era preciso que o Espírito Santo viesse. Era preciso que o Espírito Santo fosse derramado em toda a carne, em todos nós, para que se testificasse que nós aceitamos a Jesus Cristo. Assim como nós falamos do batismo nas águas, que para nós podermos ceiar, nós precisamos ser batizados nas águas. É a mesma coisa. Para nós termos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos aceitar Jesus Cristo como o único Salvador da minha vida e da sua vida. Aleluia. Era sobre isso que João estava querendo falar. No meio daquela discussão, onde que o intuito daquela discussão no meio do povo era apagar que o Messias estava aqui na terra, esteve aqui na terra e subiu aos céus e está à destra do Pai. Tudo que o Pai faz agora, o Filho está à destra dele, vendo tudo e em concordância, porque a Trindade ela não entra em concordância. Ela está sempre em concordância. Ela está sempre aceita. É sim ou é não entre os três. É sim, sim ou não, não. Sempre estão em concordância. É diferente da Trindade. Da Trinidade que só quer fazer o que quer. Os atos demoníacos que eles fazem de acordo com a vontade deles, ou da vontade do seu líder, Satanás. Não tem uma concordância, mas eles são mais organizados do que nós. A parte da destruição é mais organizada que a parte da paz, ou que leva à paz. Aleluias. E agora, João deixa isso claro, mostrando que o Filho do Homem, ele esteve aqui, sozinho, como fez o caminho dos profetas, andando sozinho, solitário, e não tendo nem onde reclinar sua cabeça. O Filho do Homem, ele ganha a sua majestade, porque ele não tinha perdido. Mas para o mundo, acha que ele ganhou. Mas o Filho do Homem, ele nunca perdeu a sua majestade, ele nunca perdeu o seu lugar à destra do Pai. Esteve aqui, se fez como filho, filho amado, esteve aqui como criança, fez tudo o que nós fazemos hoje, tudo aquilo, sofreu, teve o pior, não teve o melhor, um dos reis que nunca teve o melhor, sempre foi o pior, mas ele sabia que o melhor dele não estava aqui, o melhor dele sempre estava nos tempos celestiais. Do primeiro ato que ele pisa na terra como bebê, ele já sabia que as coisas boas para ele, as heranças do Pai, nunca estavam aqui na terra, sempre estavam no templo celestial. Por isso que ele nunca desanimou. Ele pode ter chorado,
mas o coração dele nunca desanimou, nunca desacreditou na promessa que Deus tinha na vida dele. Uma promessa que Deus tem na nossa vida. Momentos difíceis, momentos de amargura, momentos de tristeza, momentos que às vezes podem levar nós até o desespero, mas nós não podemos esquecer que Deus e o Espírito Santo que reina dentro de nós se faz vivo firmemente. E Jesus e Deus, quando vir buscar esse Espírito, vai vir buscar eu e você também. Aleluia. Aleluias, glória a Deus. João, filho amado, João deitou no peito do Pai. Uma intimidade muito grande em deitar no peito do Pai. Na palavra nos dá o seguinte ensinamento de deitarmos no peito do Pai. Eles não estão falando do ato de deitar, mas está falando da intimidade que João tinha com Jesus Cristo. Você deitar no peito de uma pessoa, não é qualquer um que tem intimidade para isso. Não é você conhecer uma pessoa na rua, deixa eu colocar minha cabeça no seu colo aí, ou no seu ombro. Muitas vezes nem no ombro as pessoas querem dar lugar para nós colocar na nossa cabeça. Então, colocar a cabeça no colo ou no ombro é um sinal de intimidade. E era isso que João tinha com Jesus. Era o sinal de intimidade. Mas não vou me prolongar muito aqui, irmãos, para dar ênfase ao que Jeremias estava passando naquele tempo. Jeremias sozinho, profeta, solteiro, decidiu andar sozinho e não ter família. Mas decidiu pregoar a palavra do Senhor, profetizar, falar da palavra do Senhor, anunciar o que ia advir no povo de Judá. E agora, com toda essa interpretação de Jeremias, o povo se levanta contra Jeremias. Porque Jeremias ele não se levantou apenas dos povos, o que era raso ali, igual foi lá com Moisés, o povo hebreu. A hora que o povo clamou a Deus, Deus deu socorro ao povo. Mas agora era do rei até o último que estava contaminado. E agora Jeremias ele vem anunciando tudo, como ele vem anunciando hoje. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa da imoralidade, se arrependa de tudo que não é bom. Astronomia, astrologia, tarô, tudo que não vem do Senhor, se arrependa de tudo disso, povo de Judá e Israel. Porque o dia do cativeiro está chegando. E Jeremias, infelizmente eu não vou poder te livrar desse cativeiro. Mas lá dentro eu vou mostrar que você tem um Deus. E foi assim na vida de Jeremias. Estou dando uma ênfase porque o livro de Jeremias é muito grande, irmãos. Se nós fosse falar aqui 50 minutos, 1 hora não ia dar tempo. Mas Deus, quando chega a Jeremias, como eu falei em João, não foi Jeremias que foi até o Senhor, mas o Senhor foi até Jeremias. E para o Senhor ir até um servo, ou até mim e você, nós temos que ter intimidade com o Senhor. Ele só vai até mim e até você se nós tivermos intimidade. E Jeremias, através do ato que estava acontecendo ali, Jeremias mostrava que tinha intimidade com o Senhor. E ao passar do livro de Jeremias, mesmo Jeremias ali resmungando, Deus vai ver que Jeremias tinha intimidade com ele, como foi com Davi. Davi mesmo errando, Davi mesmo pecando, Deus não se afastou de Davi, porque sabia que o coração dele era reto ao Senhor. Jeremias, como profeta, também se fazia reto ao coração do Senhor. Às vezes não é porque você uma vez se levantou, Senhor, por que acontece isso comigo? Não é por isso que Deus não vê como uma coisa ruim contra ele. Ele vê que você chegou num ponto de desespero, num ponto que você quer ouvir Deus falando com você, e às vezes ele até se alegra nisso, irmão.
Porque nós começamos quanto mais nós entramos no desespero, nós que estamos firmes ao Senhor, nós começamos a clamar mais ao Senhor e pedir ao Senhor, nos dá a luz, nos dá a direção, nos dá o caminho dessa dificuldade. Aleluia. Nós voltamos mais ao Senhor. Às vezes nós que somos cristãos, precisamos passar pelas dificuldades, passar pelo deserto, para entender, outra vez, lembrar que o Senhor é o Deus do impossível, que é o Deus que pode fazer, que é o Deus que não esqueceu do seu povo. O povo hebreu passou tanto tempo, mas Deus vai falar que não esqueceu do seu povo. Deus vai falar que vocês ainda continuam perambulando, vocês continuam ainda dando voltas por causa do coração endurecido deste povo. E é por isso que vocês não vão entrar na terra prometida. E é por isso porque todo aquele povo que estava ali, é por isso que só entrou 2. Porque o coração do povo ainda continua muito duro para Deus. Irmãos, não vamos passar escamas nos nossos olhos. Se o coração estiver duro, a gente não vai entrar no tempo dos céus. O tempo celestial não vai ser para nós. Nós precisamos abrir o coração para o Senhor, precisamos abrir o coração para a obra do Senhor. Precisamos. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o grande nome do Senhor. 2 Coríntios 4. Paulo vai começar a falar para a igreja de Coríntios que eles seriam como um vaso, aonde o óleo, a unção, a mirra ia ser derramada dentro daquele vaso. Mas Paulo estava dando a ênfase, estava falando sobre o Espírito Santo que ia descer na vida daquele povo, que ia se manifestar na vida daquele povo, que eles iam fazer obras maiores do que eles já estavam fazendo ali. O povo estava desacreditado, porque os judeus que não tinham se convertido estavam indagando aquele povo, estavam encostando aquele povo na parede, e aquele povo estava desfalecendo na fé. Agora Paulo abre a sua carta, sua segunda carta a Coríntios, e vai falar com o povo: creia no Espírito, continua crendo no Espírito Santo de Deus, que é revestido de todo o poder do Senhor. Aleluia. O Espírito Santo já tinha se manifestado. O Espírito Santo já tinha descido, já tinha passado o tempo de Pentecoste. O Espírito Santo ele já estava andando pela terra e visitando a cada templo. Ele já não era mais a manifestação do Espírito Santo, era o agir do Espírito Santo que estava aqui na terra, agindo, fortalecendo aqueles que estavam sendo humilhados e estavam assim, Pai, sendo pisado ali pelo povo, e aqueles que não tinham se convertido ainda. O Espírito Santo estava passeando nos templos imundos, estava limpando a casa, estava colocando uma casa nova, aonde o Espírito Santo podia adentrar e poderia morar. E agora, não só morar, mas quando nós falamos do vaso, quando nós falamos do vaso ser enchido com óleo, com a unção, ele estava falando que agora o vaso ia encher até transbordar. Bom, o que é o vaso encher até transbordar? É você ser cheio do Espírito Santo e fazer coisas que o homem não acredita, mas Deus sabe o que é que você está fazendo. Por quê? Ele que mandou eu e você fazer. Glórias. Paulo estava dando um ênfase a isso. Glória a Deus. E falando sobre as manifestações do Espírito Santo. Só que ele vai dar ênfase naquela carta. Isso só pode acontecer por causa de uma coisa. Porque teve um que antes do Espírito Santo esteve naquela cruz, derramou o seu sangue e ao terceiro dia ressuscitou. Glórias. Ele fala, isso só está acontecendo porque o plano de Deus que foi falado pelos profetas e foi mostrado, e quando Deus se calou através do tempo interbíblico, e agora através de Mateus, onde começa o Novo Testamento, onde o profeta João Batista começa a falar da vida do Filho do... começa a se fazer como carne, e esteve aqui, e morreu, e ressuscitou ao terceiro dia, agora está vivo, à destra do Pai.
Só por isso a manifestação do Espírito Santo está acontecendo agora no Evangelho de João, Marcos, Mateus e Lucas. Só por isso. Porque o plano é completo, não é pela metade. O plano de Deus é completo. Quando ele fez Gênesis, ele já tinha feito o Apocalipse. Aleluia. O plano na minha vida e na sua vida, ele nunca vai ser pela metade, ele vai ser completo. Mas esse plano, ele é individual, irmãos. Não olhe para um lado e para o outro. Não olhe para aquele que está caído. Olhe pelo menos para você primeiro, para você não cair. Para depois você poder ajudar aquele que está caído. Porque dois cegos não podem andar juntos. Aleluia. Glória a Deus. 2 Timóteo 2, do 20 ao 21. Aleluia. Agora, Paulo escreve uma carta para Timóteo, explicando para Timóteo sobre os vasos. E agora ele vai falar que existe vaso para honra e vaso para desonra. Aleluia. E ele vai explicar agora quem é esses vasos. Ele vai falar que o vaso de ouro, ele parece cheio, ele parece louvar bonito, ele parece pregar bonito, mas de Espírito Santo não tem nada. Ele é cheio, ele gosta de estar onde tem multidões, porque ele gosta de aparecer. Ele não gosta de estar em lugares que ele esteja solitário, que ele está fazendo a obra sozinho. Ele gosta de estar em lugares que está cheio, porque ele gosta de aparecer. Esse é o vaso de prata, de ouro. Vaso de prata é aquele vaso que ele está, mas ao mesmo tempo ele não está. Porque ele não faz nada. Ele só fica sentado. Esse é o vaso de prata. Ele não se move para fazer nada. Ele não tem ousadia para fazer nada. Ele não tem iniciativa para fazer nada. Ele só fica sentado. Para ele está neutro. Quem já ouviu falar de eletricidade, o que é o neutro? O neutro é neutro. Ele é 50% fase e 50% negativo. Ele é neutro, ele está no meio. Ele está ali no meio, tanto faz. Só vê a fase e o neutro. Só vê a fase e o negativo. O neutro nunca ninguém vê. Esse é o prata. Vaso de prata. Vaso de madeira. Vaso de madeira é aquele, irmãos, como nós temos visto nesse tempo. Só vive entrando e saindo de igreja. Só vive entrando e saindo de igreja. Não para em lugar nenhum. Não para em lugar nenhum. E mais sério, o problema não é entrar e sair da igreja. O problema é que ele sempre está caído. Ele fala que ele está de pé, mas ele está sempre caído. Esse é o vaso de madeira. Agora, esse vaso aqui é bom, esse aqui. Vaso de barro. Esse vaso aqui, todos os que eu te falei aqui, tirando de madeira, mas todos têm que passar por uma máquina ou por uma ferramenta. O ouro, ele tem que passar pela quentura. A prata também. A madeira tem que ser esculpida ou torneada mais para frente. Agora o barro não, ele tem que passar pela mão de qualquer jeito. Só que existe uma diferença do crente que é barro e o crente que é cera. Por quê, irmão? O barro, quando ele é preparado e você coloca no fogo, o que acontece com ele? Ele endurece, fica forte, fica firme. E a cera, quando você prepara e coloca no fogo, ela derrete. E nós temos muitos vasos que fala que é de barro, mas é de cera. Nós temos muitos vasos aí que está falando que eu sou o vaso de honra, eu sou o vaso de barro, mas na verdade quando chega as provas, a cera sai derretendo e vai pelo ralo.
Mas aqui eu creio que nós estamos cheios dos vasos de barro, que passou pela mão do olheiro, passou, sabemos, ouvimos falar, já estudamos sobre isso, que antes do olheiro pegar o vaso, ele vai, ele olha, tem vários barros, mas tem barro que não presta, ele olha o melhor, ele peneira, ele coloca ali, ele vai tirando, às vezes passa 2 vezes na peneira, e vai preparando o vaso, e vai colocando água na medida, e vai trabalhando com as suas mãos ali, e com a sua colher de pau ali, vai trabalhando e depois ele coloca ali na prensa e vai rodando, até o vaso ficar pronto, mas o vaso não acabou ainda, ele vai descer, ele vai entrar na fornalha, e se ele quebrar ele não está pronto, ele vai ser desfeito de novo, para ser feito, modelado de novo, e sim, até ele virar um vaso puro, até ele virar um vaso pronto, nas mãos do Senhor, para o que agora? Para o que agora? Ele vai encher de água, ele vai encher de unção, ele vai encher de óleo, de mirra, ele vai colocar o que ali dentro? Vai colocar coisas ali dentro, que não vai ser caída, não vai ser derramada, porque o vaso não está rachado. Glória a Deus. Aleluia. Trazendo para o lado espiritual agora, o que Deus está falando? Eu estou preparando os meus vasos, eu estou preparando eles para encher eles, colocar eles cheios de unção, mas unção para quê? Para louvar? Não. Para sim, para pregoar? Não, porque a palavra é mensageiros do Evangelho. Pregadores é o que se titulam ou ganham dinheiro com isso. Mas eu vou encher o vaso, vou colocar ele unção, mirra, vou colocar da minha unção até se derramar, até transbordar. Para quê? Para que ele saia para pregar o Evangelho, para ele faça aquilo que meus apóstolos, os que eu coloquei, denigri ali, coloquei para pegar a minha palavra, para levar a minha palavra para os cativos, para aqueles que precisam ouvir da minha palavra e estão doentes espirituais. Essa é a única definição e o único motivo do Senhor encher nós com o Espírito Santo de Deus. Se não for para isso, o Espírito Santo não pode ser usado para outra coisa. Porque a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo de Deus e a manifestação dele é para ser usada para as coisas do reino. Aleluia. Louvado seja o grande nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Hoje está muito rápido. Aleluia. Louvado seja o grande nome do Senhor, Pai. E agora, Paulo ainda continua falando com Timóteo no seu versículo 3, ou no 3 na carta ali. Agora, fuja de tudo que é mal, porque você já está cheio do Espírito Santo, Timóteo. Você já tem uma grande caminhada comigo. Você já sabe o que é bom e é ruim. Você já aprendeu a obra que você está fazendo. Eu não preciso nem falar mais das obras que você faz, porque você já tem seu próprio nome no livro, na Bíblia. Seu nome já foi escrito. Seu nome já está falando ali dos feitos, como está sendo citado o nome de Paulo. Agora, o que você tem que fazer? Os tempos não são bons. Fuja da aparência do mal. Fuja de tudo que não é do Senhor. Tudo que não é resplandecente a glória de Deus. Fuja disso. Porque isso não agrada o Senhor. Porque o que nos afasta do Espírito Santo e o que nos afasta do Senhor é o pecado. Fique mais na presença do Senhor. O que Paulo estava querendo dizer com esse livro e deixando em ênfase para nós? As coisas do mundo não pertencem mais a nós. As coisas do mundo não nos agradam mais. Aí você vai falar assim, Wellington, mas tem muita coisa no mundo que Deus está querendo falar aqui, as coisas que Ele abomina, que Ele não gosta. Não estou falando de coisas que Deus, Ele não fala nem que sim, nem que não. Ele não fala nem que é errado e nem que é certo. Porque para Deus, se fosse possível, nós passávamos 24 horas fazendo a obra dele. Mas como aparecem coisas que não é mal, não vão matar o reino, então ele fala, faça lá, meu filho.
Mas para Deus seria melhor que eu estivesse evangelizando do que dentro de uma academia. Para Deus seria melhor que eu estivesse evangelizando do que dentro jogando uma bola. Para Deus seria melhor que eu estivesse evangelizando do que num shopping. Mas para Deus, desde quando não quebre o tempo dele, para ele não faz diferença. Mas para ele seria melhor se a gente tivesse, porque Paulo vai mostrar que nas horas vagas dele, ele pregava o evangelho. Aleluia. Ele começou a trabalhar para não dar peso para os irmãos, para não dar cargo pesado para os irmãos, e nas suas horas vagas ele anunciava o evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o grande nome do Senhor. Isaías 64, no 8. Isaías começa a clamar ao Senhor e falar para o povo, sobre o povo, o que estava acontecendo. E o Senhor já deixou um legado falando, eu vou destruir esse povo. Eu só não destruo esse povo por causa do meu filho. Eu só não destruo esse povo porque esse povo ainda tem uma salvação, que é meu filho amado, que é de vir. Estamos em Isaías, no Antigo Testamento. E Isaías começa a clamar ao Senhor e pedir pelo povo. Mas como Deus é misericordioso, Ele dá o alívio, Ele dá o refrigério para o povo. E no dia de hoje, Ele continua dando o refrigério para nós, na nossa vida. Mesmo nós sermos rebeldes, que muitas vezes, irmãos, nós somos rebeldes para as coisas do Senhor. Às vezes nós somos mais obedecidos para a coisa do mundo do que para as coisas de Deus. Às vezes nós somos mais enérgicos para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Às vezes somos melhores para as coisas do mundo do que para Deus. Tudo para Deus, às vezes a gente faz reclamando. Para as coisas do mundo, muitas vezes a gente não reclama para ser feito. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o grande nome do... É rápido essa mensagem, irmãos. Aleluia. Eu estou terminando já. Glória a Deus. Aleluia. E Jeremias agora, ele passa pelo seu caminho. Jesus mostrando. Irmão, vocês já viram aqueles filmes de românticos? Não sei se vocês já assistiram. Que às vezes o casal ali, antes de chegar nos casos finais ali, eles estão... Aqueles filmes antigos mostram a mulher trabalhando no barro, fazendo barro, e o marido chega por trás e pega na parte do barro e começa a trabalhar no barro. E o que Deus está querendo mostrar para nós? Nós, olheiros, estamos trabalhando o barro, mas tem uma mão em cima de nossa mão, mostrando, dando a direção, como é que a gente vai fazer o barro e como que o vaso vai ficar bonito. Aleluia. O que é? Por que você entrou no papel do olheiro? Porque você é um mensageiro da palavra. Aleluia. E o que é o barro agora? O que é o vaso? É o que você constrói através do evangelho. É o que você faz, é o que você prega, é o que você anuncia. Sabemos que a mensagem não está falando assim. A mensagem está dizendo que Jeremias desce à casa do olheiro e veja o que ele está fazendo. Ele está fazendo um vaso e o vaso se quebrou. Mas quem era o olheiro ali naquela produção ali, naquele filme de Hollywood? Quem era o olheiro naquela hora ali? É Jesus fazendo eu e você, transformando, tirando toda a impureza e colocando puro e colocando o melhor e fazendo um vaso. Mas agora, Jesus já está mais acima. Jesus já está num cargo mais acima. Ele já está à destra. E agora entra o papel dos mensageiros, que é onde entra o trabalho que Jesus fez de vir pregar o Evangelho e anunciar o Evangelho para os cativos. Agora, quem ganha essa mensagem agora? Quem ganha esse direito e essa função? Eu e você. Aleluia, Jesus. De pregar, anunciar o quê? Anunciar que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus é o único caminho de levar para o céu. Aleluia. É só Ele, é através dele, Ele é a porta. Você vai para a porta lá
você, não. Ele está te colocando cada vez mais perto da vida eterna. Aleluia. O tempo todo. Essa é a porta estreita. Vem comigo, vem vindo, vem vindo. Porque aqui está vendo os espinhos. Passe por ele. Porque aqui é a porta estreita, não é a larga. O caminho. Ele é a verdade e a vida. Ele só vai ao Pai através dele. Se negar ele durante aqui, também negarei durante ao Pai, porque ele está à destra do Pai. Assim, é duro, irmão, mas foi isso que Jeremias estava falando para o povo. Deus não está se agradando de vocês, está vendo você, rei? Deus não está se agradando de vocês, está vendo, sacerdotes? Deus não está se agradando de vocês, mesmo que eu more dentro da colônia, dentro do quartel-general, dentro da casa onde ficava concentrado os sacerdotes, onde ficava a vila dos sacerdotes. Deus não está se agradando de vocês. Se converta dos seus pecados, saia do paganismo, saia dessa doutrina onde ensina você a olhar tarô, saia dessa doutrina onde ensina você a olhar signos, sai dessa doutrina, coisas criadas pelo homem para ganhar dinheiro, sai dessa doutrina. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não era diferente naquela época, irmão? Tudo foi criado lá. Foi lá que os gregos criou essa formosura de olhar o corpo humano, um homem olhando o homem de cima a baixo, vendo que lindo é o corpo do homem. O corpo do homem foi para a mulher adorar. Não, adorar não, desculpa. Foi para a mulher ver que é bom. E não era qualquer mulher, era a mulher que era prometida para aquele homem. Foi de lá que veio, foi dos romanos que veio, foi dos gregos que veio, já vem de lá. E nós estamos coisas do passado que não agradam. O mundo está cheio disso. Esse homem agora que foi preso, quantos não passaram pela clínica dele? Quantos não passaram pela clínica dele? Procurando, eu quero uma consulta. Vai consultar Deus, vai consultar Jesus, vai se converter. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Por que consulta dentro da igreja? Porque ninguém quer, porque sabe que aqui vai ouvir: arrependa dos seus pecados, Glória. se liberte do que é mal. Aleluia. Jesus é o único que cura, liberta e leva para morar no céu. Aleluia. É só Ele, é através dele. É só Ele que vai pegar na mão de cada um, levar até o templo celestial. Aleluia. Glória. Santo de Israel. O alfa, o ômega, o início. É Ele, porque Ele é a encarnação do Pai. Não se apague, irmão. Esqueça dessas coisas. Malhação, novela das 6, tudo. Estava vendo um filme na sessão da tarde agora, dizendo que era para menores de 14 anos. Estava mostrando a mulher nua lá. Meu filho não está precisando ver isso. Meu filho está precisando aprender, é colégio. Está aprender a ser um homem e guiar uma casa. Meu filho não está com 14 anos precisando aprender o que é sexo. O que é usar a camisinha. Meu filho não precisa disso. Porque ele só vai fazer os amores lá, os casuais dele com a mulher dele, depois que ele casar. Aleluia. Demorei para aprender isso, porque eu não era do Evangelho. Eu não era convertido. É assim mesmo, Deus. Mas meus filhos não precisam estar aprendendo dessas coisas. Ah não, porque o Estado agora está liberando várias camisinhas. Eu tenho o que a ver com isso? Meu Kiko, tá onde? Eu preciso ensinar para os meus filhos e para aqueles jovens que estão dentro da igreja que eles só podem chegar ao ato final com a sua mulher quando ele está casado. É isso que eu tenho que ensinar com ele. Não é, ó, meu filho, você tem que usar a camisinha assim, você aperta aqui na ponta, tá? Não é isso que eu tenho que ensinar para ele. É ensinar o verdadeiro, puro evangelho de Cristo. Aleluia. É isso que eu preciso. Fazendo isso, ele está seguro. Porque depois de casar, meu irmão, se bateu o acidente de ter filho, assuma agora que é teu. Não é isso, irmãos? Você está vendo como o mundo está... E no meio dos evangélicos, no meio dos cristãos,
Está se falando sobre isso como se fosse uma coisa normal no meio dos jovens. A gente vai colocar algumas coisas no meio dos jovens que eu fico assim meio... Será que eu estou no meio cristão mesmo? Será que é no meio evangélico que eu estou? Porque tem coisas que não é pra estar falando aqui. Eu escutei isso porque eu vim do mundo. Mas era para eu estar escutando aqui, ó. Você tem que dar exemplo bom na sua escola. Sua página lá no Face, no YouTube, você tem que dar exemplo bom lá. Trazer coisas que agregam o reino. É isso que você tem que estar ouvindo falar lá. Jovens, cuidado que o mundo é sujo. Tem a cocaína, tem a droga, tem os entorpecentes. É isso que os jovens precisam ouvir. Não só os jovens, todos, porque o entorpecente tem tomado até os velhos. Verdade, Deus. É isso. Olha, tem umas badelas que chega pra gente, irmão. Às vezes eu passo umas coisas pros irmãos que eu fico em casa dando risada sozinho. Porque eu falo, não é possível que eu estou vivendo no meio evangélico, velho. Porque eu vejo umas coisas, irmão, que a palavra é porque assim, ó, porque uma coisa que eu bato muito, irmão, é palavra. E disso, manifestação do Espírito Santo, ela é muito gostoso. Oh, que lindo se encher. Mas se encher do Espírito Santo para quê? Para rodopiar dentro da igreja? A gente aprendemos que a obra não é isso. Nós aprendemos que a obra é o quê? Ir de pregar o Evangelho. De qual modo que você vai estar fazendo isso? Você está enchendo de Espírito Santo, de enchendo vaso aqui? Qual é o modo que você está fazendo isso? Quais os frutos que você está fazendo? Porque nós aprendemos que as únicas heranças que vai subir para o céu é o quê? Os dons espirituais. É os únicos. Porque o que está escrito já está lá. Você não vai subir com ele, já está lá. O que foi escrito sobre as obras e sobre a sua vida, já está lá no livro. Você não subiu com ele, já estava lá, porque já tem um lá escrevendo. Ó. A única coisa que vai com você, que Deus fala que vai fazer o que através de Jesus, vai buscar o quê? A sua igreja. Mas o que ele vai tirar da igreja, daqui da terra, depois do arrebatamento? Vai tirar o Espírito Santo de Deus. Então, os dons do Espírito vai subir tudo com a gente, irmão. Oh, glórias. É a única herança que vai subir com nós. É a única coisa. Mas nós temos usado isso para quê? Dentro da igreja é gostoso. Eu quero ver lá, ó. Quando você pega o endemoniado lá. Cadê o Espírito Santo agora? Para libertar agora. Você, cheio do Espírito Santo, agora coloca a mão no endemoniado e expulsa. O Espírito agora não está cheio do Espírito Santo? Por que agora na pandemia? Cadê os cheios do Espírito Santo? Porque isso aí, né? As pragas do Egito, Deus falou, eu vou mandar as pragas. Mas foi ele que tirou. Homem nenhum criou a cura. Ele colocou e ele tirou no tempo dele. Mandava uma praga, ele mandava retirar. Mandava outra praga, ele mandava retirar. Essa pandemia que está acontecendo, quem vai reconhecer a cura e vai trazer o homem. Então não é praga de Deus. Isso é uma permissão de Deus. Onde ele deu permissão. E aí, cadê os homens cheios de poder agora? Cadê os lencinhos? Cadê as águas? Cadê as vassouras? Cadê as portas? Que você tem que colocar aquela porta bonita. Porque ali você está protegido com aquela porta. Cadê? Cadê os olhinhos? Cadê os olhinhos que sobe para o monte e coloca agora? Eu orei pelo olho. Agora pode usar esse olho aqui, irmão. Porque você vai ser curado. E cadê? Cadê essa cura agora na pandemia? Jesus deixou bem claro. Objeto nenhum toma o meu lugar. Aleluia. Nada toma o meu lugar. É só o meu nome. E não é escrever o nome não e usar não, irmão. É para anunciar o nome de Jesus. É falar, quem cura é Jesus, quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus. Aleluia. Eu creio em Jesus. E por isso, irmãos, Jeremias foi humilhado, foi assaltado, foi escorraçado. Só por causa disso que ele anunciava. Mas de vez ele falava Jesus, ele falava Deus. Que não mudou o papel, continua sendo todo poderoso. Ele falava
de um Deus que ele queria tudo certinho para o seu povo. Ele queria derramar maravilhas no meio do seu povo. Mas não conseguia porque o pecado tomava conta do povo. E assim, o povo foi levado para o cativeiro. O povo foi levado escravo. Jeremias também foi levado. Mas no meio da pandemia, no meio da escravidão, Deus mostrou que estava com Jeremias. E Jeremias não esqueceu disso. Até o final do seu livro. Alguns historiadores vão falar que Jeremias passou seu tempo ali e formou a sua vida ali e morreu ali. Outros historiadores vão falar que Jeremias voltou, fez sua morada em Judá. Mas a última ida de Jeremias, não vai se falar nada do que Jeremias, o que se aconteceu com Jeremias. Só vivemos da história. Eu creio que Deus deve ter libertado Jeremias dali e ter mostrado a vitória para o povo e para Jeremias. E assim eu deixo para os irmãos. Irmãos, não está longe. Não sei se eu falei, mas foi 4 anos lutando por uma coisa. E não esquecendo que Deus é na minha vida. Amém. E agora em novembro, termino o meu apartamento todo arrumado, irmãos. Para a honra e glória de Jesus, porque Ele continua fazendo. Não importa onde você esteja. Não importa que você continue anunciando o nome de Jesus. Continua falando o nome de Deus, porque Ele tem feito maravilhas no meio do seu povo. Nós temos um povo aqui que estava um monte desempregado. Hoje nós vemos dar testemunho desde 2 meses atrás, no tempo da pandemia, onde o pessoal estava ficando desempregado. Só havia um aqui, eu estou empregado. Vinha outro no outro mês, ou na outra semana eu estou empregado. Vinha o outro no outro mês, eu estou numa porta de escape. Vinha o outro no outro mês, eu estou trabalhando em tal lugar. Esse é o Deus que faz, esse é o Deus que muda, esse é o Deus que transforma, que mostra as bênçãos. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Deus que batalha conosco. Que mesmo o mundo falando que você está sozinho, Deus mostra que Ele está com você. E para Ele mostrar que Ele estava com você, foi por isso que Ele mandou o Espírito dEle vir para cá. Para mostrar que dentro de você tem o Espírito de Deus. Que dentro de você faz morada uma coisa que é grande. Uma coisa que pode se manifestar e você pode virar um leão. Leão em atos figurados, irmão. Não é que você vai se transformar num animal leão, não. Mas você pode ficar tão forte, porque quando o Sansão era tomado pelo Espírito Santo, a força dele tomava ele. Era a presença do Espírito, era a força do Espírito ali. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus pode fazer isso comigo e com você, nessa luta, nessa batalha, nessa jornada, que o final dela é o arrebatamento e a vida eterna. Esse é o final, ou o seio de Abraão, que ainda não é o final. O seio de Abraão é só um descanso, é uma preparação para a noiva encontrar o seu noivo. Porque no seio de Abraão você não encontrou o seu noivo ainda. E quando você tiver um encontro com o seu noivo, você vai dar alegrias, você vai sentir alegrias igual quando a noiva e o noivo sente quando eles se casam. E quando ele vai para a noite de amor deles ali, eles estão alegres, ofegantes, um doido para abraçar o outro, porque não aguenta ficar um longe do outro e tem um momento ali de uma coisa que eles querem fazer muito. Trazendo por sentido figurado, Jesus quer muito encontrar a sua noiva. Amém. Jesus quer muito encontrar a sua noiva e vai chegar o tempo que nós vamos encontrar o noivo. E o noivo vai estar de braços abertos esperando nós. Vai receber a cada um e vai mostrar aqui, ó. Tá vendo essa casa? Tá vendo esse reino? É isso que eu te prometi. Desde aquela época, desde o começo. É isso que eu te prometi. É essa mesa aqui que estava prometida para você, ó. E valeu a pena esperar. Amém, Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas de você.